Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo essa aula, mas eu espero que você aproveite bastante. Essa é uma aula aberta do nosso curso de análise de dados eleitorais aqui da BD Edu. O curso é inteiro ministrado por mim, Marina, e pela Thaís. Dá um oi. Oi, oi. É, eu não sou da área de política, a Thaís é formada em ciência política, ciências sociais. Então, ela é mais a área dela, então vocês vão aproveitar bastante o que ela tem para trazer. Eu sou mais a parte de análise de dados no geral. É, mas a gente vai falar um pouquinho nessa aula aberta sobre investigar os dados dos candidatos que já estão aí disponíveis para a gente investigar os dados de 2024, que já tem disponíveis, e apresentar o nosso curso, para caso você tenha interesse de adquirir o curso inteiro. Essa é só uma aulinha do curso e é uma aula bem bacana, eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar. Então, vamos começar com a nossa aula aberta aqui, investigando os dados dos candidatos de 2024. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai apresentar o nosso curso para vocês conhecerem e saberem se vão querer adquirir ele inteiro ou se vão ficar só com essa aula aberta mesmo, tá tudo bem. A gente vai entender o data lake da base dos dados, ver quais são os dados abertos que estão na base dos dados, o dicionário, entender qual que é a necessidade do dicionário, as vantagens de usar o data lake da BD, como que a gente utiliza o BigQuery e vamos fazer as análises dos candidatos de 2024. A gente vai entender um pouquinho o perfil dos candidatos, entender vereadores perfeitos e os bens dos candidatos. Bom, esse curso é um curso que você vai aprender a usar os dados do TSE com Python e com SQL. Então, se você não sabe usar SQL, não sabe usar Python, vai ser um curso bastante interessante. Você vai sair com bastante bagagem para fazer não só essas análises de dados eleitorais, mas outras análises muito interessantes, né? Principalmente sabendo que o potencial que tem o Data Lake da BD, que tem muitos dados abertos muito interessantes que podem ser analisados. E a gente dividiu esse curso em 8 aulas. As 4 primeiras aulas são aulas mais introdutórias às ferramentas, né? Então você vai aprender um pouquinho de como usar as ferramentas e as 4 últimas aulas são aulas de mão na massa. Essa sendo a primeira aula de mão na massa. Então a primeira aula é uma aula de contexto para a gente entender as regras eleitorais e os dados abertos do TSE. A segunda aula é um aulão de SQL, então é uma aula resumida de todo o conteúdo que você precisa saber de SQL para seguir na frente nesse curso. A aula 3 e a aula 4 são 2 aulas de Python. A primeira aula é uma aula introdutória de Python, então, para quem está começando a programar, entender o que são laços, o que são condicionais, né? Começar a entender o Python. E a aula 4 é uma aula da biblioteca de Pandas e da biblioteca da base dos dados, para a gente entender como é que a gente vai usar e fazer sumarizações e agrupamentos, né? Utilizando a base dos dados, os dados do Data Lake. A aula 5, que é essa aula que a gente vai usar só SQL para fazer as análises, tá? E a gente vai explorar os dados de candidatos de 2024. Na aula 6, a gente vai explorar os dados de patrimônio dos vereadores, utilizando Python. Então, é algo que a gente já vai ter feito um pouquinho nessa aula aqui, utilizando SQL, mas a gente vai aprimorar utilizando Python e fazer uma classificação bonitinha desses patrimônios. Na aula 7, a gente vai explorar os resultados por zona eleitoral aqui. Como o curso vai estar acontecendo antes das eleições, a gente vai explorar os resultados da eleição de 2020, mas vai ser totalmente possível reproduzir com 2024 assim que esses dados estiverem disponíveis. E o mesmo para dados de partidos com mais prefeituras. A gente vai analisar os partidos com mais prefeituras na aula 8. Vai produzir um mapinha e tal, vai ser bem legal. O que a gente vai ver na aula de hoje, explorando os dados de candidatos? A aula de hoje a gente vai ver o perfil dos candidatos, a gente vai ver qual a idade média dos candidatos, quantos são os candidatos de diferentes cor e raça,
Qual é o patrimônio dos candidatos na prefeitura de Manaus? A gente escolheu uma prefeitura apenas, mas vocês pode mudar para a prefeitura que for de seu interesse. E a proporção de mulheres atendem às cotas, né? A gente quer saber como é que funciona, como é que ficou a proporção de mulheres depois das cotas serem implementadas. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre a base dos dados, né? Sobre o que a base dos dados tem disponível aqui. A Base dos Dados é uma organização não governamental que foca em universalizar o acesso a dados de qualidade, né? Então, basicamente, coloca dados abertos em um data lake muito bem organizadinho para que você possa ter acesso e acesso gratuito à maior parte do conteúdo do data lake, assim. O acesso que exige BD Pro, né? Que é o nosso plano de um pagamento, ele é para algumas tabelas e para alguns períodos apenas. Então, a suprema maioria dos dados é de acesso livre, o que é muito, 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 muito bacana, né? Então, a gente tem várias tabelas tratadas. A base dos dados funciona como um grande catálogo de dados abertos. Então, se você entrar na base dos dados, você vai encontrar várias tabelas não tratadas, né? Mas que indicam onde você pode procurar esses dados, onde você pode encontrar esses dados brutos. Mas tem muitas e muitas tabelas tratadas, que são tabelas tratadas para elas estarem de uma forma organizada, padronizada e com possíveis relações. Então, por exemplo, um município, existe um código de município do IBGE. Então, todas as tabelas que tiverem coisas relacionadas a municípios brasileiros vão ter para cada município esse código relacionado. E aí você pode cruzar tabelas diferentes sem ter medo de Cuiabá tá sem acento em tabelas diferentes. Não vai ter esse problema. Cuiabá vai ser Cuiabá para todas as tabelas, o que é muito, muito, muito legal. Para todos os datasets, e você consegue cruzar datasets diferentes, né? Na base dos dados, a gente tem os dados abertos do TSE, exceto os dados de pesquisa, tá? A gente foca bastante nos dados de candidato, nos dados de resultado. Todos eles estão com abrangência temporal e espacial que o TSE indica, né? Então, se o TSE colocou para o Brasil inteiro, vai ter para o Brasil inteiro na base dos dados. Se tem desde 94, vai ter desde 1994 na base dos dados. Só que, ao invés de você precisar baixar um arquivo para cada ano eleitoral, né, você tem tudo numa única tabela já pronta para você. Então, vamos ver as tabelas tratadas do TSE na base dos dados. Mais legal do que ficar vendo isso no slide, vamos ver diretamente no site, né? Então, aqui, esse é o site da base dos dados. Se a gente procurar aqui, logo no começo, por tema, a gente pode procurar por política. Opa! Por política, eles vão vir as tabelas relacionadas à política aqui. Aqui a primeira que vem são as eleições brasileiras. A gente pode clicar e aqui a gente tem, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, as tabelas tratadas de eleições brasileiras desde 1945 fornecido pelo TSE. Inclui dados de eleitorado, candidatura, resultados e prestação de contas, né? Então, aqui a gente tem todas as tabelas tratadas, então, dados de tabela tratados tem bens dos candidatos, despesas do candidato, detalhes de votação por município, por zona e por seção, local da sessão, os partidos, o perfil do eleitorado no local de votação, no município de zona, na sessão eleitoral, as receitas do candidato, as receitas do comitê, receitas do órgão partidário, resultados de candidato por município, por zona, por seção, resultados de partido por município, por zona e por seção e as vagas, tá? E todos esses dados são gratuitos. A gente vai utilizar principalmente nessa nossa análise os dados de bens de candidatos e de candidatos. Quando eu clico na tabela aqui, muda esse conteúdo aqui tem uma descrição, que são os dados dos candidatos em eleições brasileiras. Eu sei qual que é a cobertura temporal da tabela, ou seja, de 1994 a 2024. E aí a gente tem quais são os campos que eu tenho. Então, eu tenho o ano, eu tenho o ID, um indicador da eleição, o tipo da eleição, se é uma eleição
da prefeitura, que nem a gente vai ter em 2024, uma eleição presidencial, se é um plebiscito, alguma coisa do tipo, a data de eleição, sigla UF, ID do município, que foi aquilo que eu dei de exemplo do ID do município, né? Então aqui vai ser o ID do município de 7 dígitos do IBGE. Aí tem o ID do município pelo TSE, para caso você queira também cruzar com algum outro dado. Tem o ID candidato BD. Esse ID candidato BD é bem interessante porque é o CPF do candidato. Então, se o candidato muda de nome, se muda de alguma coisa do candidato muda de uma eleição para outra, a gente mantém esse ID candidato BD em todas as eleições. Vai ser o mesmo candidato, né? Então, você consegue puxar um candidato e fazer um histórico dele ao longo de eleições. Infelizmente, nesse período eleitoral de 2024, esse D candidato BD está com problemas. Na verdade, não é um problema da BD, é uma questão da LGPD. A gente não tem mais acesso ao CPF dos candidatos. Mas até 2024, então até 2020, está tudo aqui. O CPF do candidato, o título eleitoral, o candidato sequencial do candidato, que é o número que o candidato é reconhecido na eleição no TSE, tá? Número do candidato, então o número para votação nele, o nome na urna, o número do partido, a sigla do partido, o cargo para qual ele está concorrendo, a situação da candidatura dele, a ocupação dele, data de nascimento, idade, gênero, instrução, estado civil, nacionalidade, sigla UF do nascimento, município de nascimento, o e-mail e a raça, certo? Se vocês quiserem, vocês podem produzir uma consulta já fácil aqui. Eu quero saber o ano, o estado, né? Então, sigla UF, o município, o número do candidato e o nome do candidato. E é isso. E aí eu gero a consulta. Ele gera já uma consulta aqui para você com o dedo, com os campos que você selecionou, bonitinho, deixa eu expandir. E ele já cruza com o diretório do município, para não vir só o ID município, mas para vir o nome do município para você. Então é bem interessante. E você não precisa se preocupar em fazer essa consulta logo de primeira, que já vem feita para você só aplicar. A gente já vê como utilizar isso bonitinho. Bom, então, tabela de dicionário. O que significa esse dicionário? Ele funciona justamente como um dicionário funciona, é onde você vai lá ver o significado de alguma coisa. Então, alguns campos em algumas tabelas, eles vão ser codificados. Então, por exemplo, na tabela perfil eleitorado seção, o campo gênero pode ter valor 0, 2 e 4. Mas eu não sei o que significa 0, 2 ou 4 no gênero. Então, eu vou lá na consulta na tabela dicionário, e aí eu vejo, na tabela perfil eleitorado seção, a coluna gênero, quando for 4, significa feminino. Quando for 2, significa masculino. Quando for 0, significa não informado. E aí eu já estou sabendo como é que funciona. Então, a tabela dicionário funciona como um dicionário para a gente saber os significados dos campos codificados. Quais são as vantagens de usar o Data Lake da base dos dados? A primeira principal vantagem, eu não consigo falar como isso é muito, muito vantajoso, porque facilita muito o trabalho, é não precisar baixar vários arquivos CSV para fazer uma única análise. Então, às vezes, eu quero fazer uma análise pensando em vários anos, em várias eleições, e eu tenho que baixar um arquivo CSV para cada eleição, para cada estado. É muita coisa, é muito chato e dá muito trabalho. E não ter que fazer isso é uma mão na roda. A segunda coisa é o ID município, ter esse código do IBGE de 7 dígitos para fazer cruzamentos com outros conjuntos de dados no Data Lake. E esse ID candidato BD, que não funciona em 2024 por conta da LGPD, mas até 2024, até essa última eleição, tá tudo maravilhoso. Então, ele funciona de um jeito muito legal para você pegar diferentes processos eleitorais do mesmo candidato. Bom, essa é uma sessão curtíssima, porque eu não vou super explorar algo que a gente já explora no curso. A gente já tem uma aula em que a gente fala um pouquinho do BigQuery.
e já tem conteúdos da BD falando sobre como utilizar o BigQuery para acessar a BD. Mas o BigQuery é uma forma de você acessar o Data Lake da BD. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acessar. Ele tem essa carinha aqui. Na verdade, ele tem essa carinha aqui quando tá tudo muito limpo, quando porque quando você entra já num projeto, ele não vai ser tão bonito assim, ele vai estar muito cheio. Então eu vou mostrar para vocês como é que fica. Só como ele já entrou num relacionado, tá vendo? Ele já entrou com bastante coisa, ele já falou o que eu abri, o que eu abri recentemente, ele é mais cheio das coisas, tá? Mas eu tenho aqui a base dos dados selecionada, mas eu tirei ela só para mostrar como é que a gente vai fazer. A primeira coisa que você precisa ter é ter um projeto. Se você não tiver nenhum projeto, eu tenho alguns projetos aqui, mas se você não tiver nenhum projeto vai aparecer aqui. Você vai clicar aqui em New Project e vai criar um projeto. Seu projeto vai ter um nome, você vai criar esse projeto, e uma vez criado, você pode selecionar esse projeto aqui. Então, eu vou selecionar, por exemplo, o projeto que tá já testes, né? É, E aí, eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente ensina nos lugares todos, que é só para mostrar essa possibilidade. Lembra que eu falei sobre essa consulta que ele já montou para mim? Eu quero fazer essa consulta, então eu posso vir aqui e acessar o BigQuery diretamente. Quando eu venho acessar o BigQuery, já aparece o BigQuery Studio já vinculado à base dos dados. Então, aqui eu tenho todas os datasets existentes no Data Lake da base dos dados, tá vendo? São muitos datasets, né? Ele já veio aqui abertinho no dataset do TSE, chamando os candidatos. Se eu quiser fazer uma query, né, uma consulta, eu posso copiar essa consulta aqui, posso colar aquela consulta aqui e rodar. Repara que quando eu colei a consulta aqui, ele já está me dando um aviso. Ele falou: olha, tem um nome de coluna ambíguo. Então, cuidado, porque como as coisas são feitas automaticamente ali no site da base dos dados, pode ser que algumas colunas, algumas consultas passem com alguns errinhos muito pequenos, tá? Vai acontecer, infelizmente, a gente não tem como evitar que aconteça sempre, né? Uma vez ou outra vai acontecer, mas aqui é só reparar o que está acontecendo. Eu tenho o nome da sigla UF, então é o nome do estado, eu tenho o nome do município e eu pedi o nome do candidato também. O nome do candidato está vindo nessa base dos dados TSE, eleições, candidatos, dados. Então eu só vou colocar aqui como dados, ponto nome, e aí eu posso rodar essa consulta e ela vai rodar bonitinha, sem nenhum problema. A gente vai, se vocês podem reparar que vão ter alguns dados nulos aqui, isso vai acontecer por conta das eleições, às vezes, então são eleições que não são municipais, pode acontecer pela falta de dados mesmos vindos do TSE, mas todos os dados eles estão fiéis aos dados do TSE, tá? Então, se você vê que tá com alguma coisa faltando dado, e eu digo faltando entre aspas, porque pode ser que não seja cabível mesmo que tenha esses dados, não é um problema de tratamento da base dos dados, exatamente como estão os dados no TSE, certo? Então é só uma reprodução de como estão esses dados no TSE. Então agora a gente vai entrar nas análises dos candidatos, lembrando que eu falei que a gente vai fazer análise de qual a idade de média dos candidatos, quais são os candidatos de diferentes cor e raça, qual o patrimônio dos candidatos na Prefeitura de Manaus e a proporção de mulheres atendem às cotas, são as nossas análises principais dessa aula de hoje. Só que a gente vai fazer essas análises no BigQuery e quem vai fazer de fato com vocês é a Thaís, que é a pessoa que manja mesmo de SQL aqui entre a gente. E é a professora do curso de SQL assíncrono que já está disponível, caso vocês também tenham interesse. Bom,
Então, né, independente do caminho que você entrou no BigQuery, se foi pelo site da BD, né, clicando para fazer a consulta, e você acabou chegando lá, ou se você digitou BigQuery no Google, a gente está aqui nessa tela, né, então tá com o seu usuário Google, você pode clicar aqui na sua foto e trocar de usuário, a gente vai vir e clicar em console. Eu geralmente uso o atalho, né, então eu começo a digitar console.cloud ou console.google, ele já termina de preencher o endereço para mim, eu vou lá. Então, eu vou me certificar que eu estou no projeto que eu quero. Então, eu estou no projeto Eleições, que eu criei para essa aula. Eu poderia criar um novo projeto, né, para ter uma pasta um projeto mais específico para lidar com isso. É uma boa forma de se organizar. Porque agora a gente vai ver o BigQuery como um ambiente de trabalho, né? Então, quando a gente começa a mexer muito, uma hora a gente tem que começar a organizar as coisas, senão fica tudo muito confuso. Então, vamos clicar aqui em executar uma consulta no BigQuery. Né, igual a Mari falou, quando você já está usando há um tempo, tudo fica só uma bagunça mesmo. Eu tenho aqui já algumas abertas, então eu vou abrir aqui o script da aula. Aqui, se não estiver aparecendo a base do conjunto, o projeto, né, da base dos dados, eu posso clicar em mostrar com estrela, apenas com estrela, e a BD vai aparecer aqui embaixo. Mas o caso, esse foi o que eu propus para a aula. Eu, por exemplo, uso bastante esse campo, né, para ver o nome das tabelas, o nome das colunas que tem. Então, eu nunca acabo escondendo esse pedaço aqui, mas para ficar mais bonito e mais limpo, a gente vai fazer isso. Então, vamos começar. A nossa primeira pergunta é: qual que é a idade média dos candidatos? Então, a gente vai usar duas tabelas principais de referência: a tabela candidatos e a tabela de bens, quando a gente for mais para frente. Aqui, eu só vou usar a tabela candidatos do TSE, mas eu quero juntar ela à tabela de diretórios. Como a Mari falou, a tabela de diretórios ela tem uma série de referências, então não só de município, né, mas tem informações de município, do CNE, do CNAE, informações de diversos códigos, né, do setor público, tem nessa tabela de diretórios, você pode acessar ela e usar como rótulo, né, nas outras tabelas que tem o código de município, por exemplo. Bom, então a gente vai pegar essa primeira consulta, a gente vai se debruçar um pouquinho mais nela e depois a gente vai de uma forma mais fluida para as outras. E nesse processo a gente consegue retomar algumas coisas que a gente viu na aula introdutória. Se você comprar o curso e for assistir, você vai ver isso com mais calma. Mas para você que chegou agora, vamos entender o que está acontecendo nessa consulta. Então, aqui eu tenho, né, alguns comandos básicos do SQL, o select e o from. Então, eu vou selecionar algumas colunas de algum lugar. Eu vou selecionar a coluna de sigla UF, de município, nome e cargo. E eu vou pegar essas colunas de tabelas diferentes. Como que eu sei de qual coluna é de qual tabela? Depende, né? Se você tem um nome de coluna que é específico, que não se repete nas duas tabelas que você consultou, a Google vai saber. O processador vai saber do que se trata. Agora, se você tem duas colunas com nome igual, de tabelas diferentes, você precisa especificar de qual tabela você quer retirar aquela coluna. Então, o comandinho from, ele vai informar de onde você está tirando essas informações. E, de novo, a gente pode pegar colunas de tabelas diferentes. Para isso, a gente usa o join. Então, o join faz essa junção, né? Eu quero pegar dessa tabela, mas, por favor, junta as informações dessa outra tabela. Eu posso aplicar filtros com o where. Então, eu posso especificar qualquer coisa, né? Com base nas minhas colunas. Eu posso especificar ano, eu posso especificar tipo de cargo, eu posso especificar um tipo de instrução, um único gênero. Eu posso até especificar coisas que não fazem sentido, né? Então, todos os nomes que começam com a letra T. Então, nos filtros, eu posso aplicar condições à minha consulta. Como aqui eu faço um agrupamento, então eu quero a média dos candidatos, né? Isso é um agrupamento dos dados. Eu preciso
é uma agregação, né? Eu preciso agrupar essa agregação de alguma forma. Então, eu não vou fazer a média de tudo exatamente, né? Então, se eu fosse fazer a média de tudo, eu teria que fazer somente a agregação. Mas como eu acrescentei outras colunas, eu preciso especificar no group by por quais colunas eu vou agrupar a minha agregação. E, por fim, eu posso ordenar a forma de apresentação dos resultados. Aqui, a ordem dos meus elementos no select vão ser a ordem com que as colunas vão aparecer. Então, se você também prefere que as colunas tenham uma ordem específica, né? Então, que elas sigam alguma lógica. Então, para mim é legal vir do maior para o menor, né? Então, a sigla F, município, o nome do município, o cargo, e depois a informação mais específica por último, pode ser uma boa, né? Mas não faz diferença, as informações vão aparecer de qualquer forma. Então, aqui eu vou pegar essas colunas de duas tabelas diferentes. A tabela de candidatos do TSE. Então, aqui, de novo, como todo endereço que vocês forem pegar da BD, começa com o nome do projeto. Em seguida, depois do ponto, você tem o nome do conjunto de dados. Então, eu vou pegar do conjunto de dados do TSE. Os conjuntos de dados, eles também têm uma forma específica de nomeação, então eles começam com um tipo de abrangência, né? Se é nacional, começa com BR, mas ele pode ser estadual, ele pode ser mundial, ele vai começar por isso. Depois tem o nome mais específico do conjunto de dados, né? Então, TSE eleições, BD diretórios. E, por último, você tem o nome mais específico da tabela. Então, aqui é a tabela de candidatos e do conjunto de diretórios, eu tenho a tabela de município. O ES, ele serve como um alias, né? Como você dá um apelido para as tabelas, porque você vai referenciar elas bastante, né? A depender da sua consulta. Como aqui eu vou referenciar a coluna de cada tabela específica, eu dou esse apelido para não ter que repetir esse endereço inteiro toda vez que eu for fazer essa referência. Então, a minha tabela de candidatos virou Candi e a minha tabela de município virou MU. Então, eu vou pegar a sigla UF da tabela de candidatos, eu vou pegar o ID município da tabela de candidatos, eu vou pegar o nome do município da tabela de município, por isso que eu estou juntando com a tabela de diretórios. Essa é a utilidade, né, principal dele. E, por fim, eu vou pegar o cargo. Por fim, não, né? Eu vou pegar o cargo. O cargo, essa coluna não existe na tabela de municípios. Então, eu estava com preguiça, né? Eu não preciso referenciar especificamente de qual tabela se trata. Se você tem toque, dá para referenciar tudo. No caso, eu não coloquei. E idade também é uma coluna que não tem na tabela de município. Então, eu não fiz a referência porque eu sei que ela só tem nessa primeira tabela que eu peguei. E aqui a idade, eu quero a média da idade. Então, por isso que eu usei esse comandinho average. Esse round, ele serve para eu arredondar. Aqui fica uma observação importante. Se você vai pegar esses dados do SQL e vai levar para outro lugar, vai levar para Excel, para SPSS, para o Python, né? Não importa qual for o software estatístico que você for usar. É interessante que você pegue os dados os mais brutos possíveis, né? Então, não é interessante arredondar as coisas agora. Eu coloquei para arredondar aqui para aparecer bonitinho quando a gente rodar a consulta. Mas o que eu realmente precisava era da média da idade. E eu vou dar um nome para essa coluna. Se você não colocar um nome, ele vai aparecer como um nome genérico gerado automaticamente da coluna. E se você faz várias agregações, você pode acabar se perdendo no que cada coisa significa. Então, eu pedi a média da idade e eu quero que essa coluna se chame média idade. Eu juntei as tabelas com base numa coluna, né, um campo identificável comum entre as duas. No caso, o ID município da tabela de candidatos precisava ser igual ao ID município da tabela de municípios. Eu só quero as informações de 2024 e eu quero agrupar pela UF, pelo ID do município, pelo nome do município, né? Aqui é basicamente a mesma coisa, e pelo cargo. Eu quero ordenar pela sigla UF e pelo ID município para eu ver eles em
em duplinhas, assim, bem bonitinhos, um embaixo do outro, eu saber que eu já vou ter a mesma informação por um município, uma pertinho da outra. Então, vamos rodar essa consulta. Aqui, sobre o ambiente do query, né? Se você clicar só em executar, ele vai executar todas as consultas do seu script. E a gente não quer isso. Tanto porque a gente não vai conseguir ver os resultados fácil, quanto porque ele vai acabar processando muitos dados, né? Dependendo do que você fez. Então, eu vou selecionar a minha consulta. E o que eu acho muito legal desse ambiente, né? Acho que é a única coisa legal, porque todo o resto é muito poluído. Né? Eu sou grata, né, pelo Google Drive. É um patamar gratuito muito grande, né? Não vou falar que eu não sou, mas o console do Google é muito feio. Ele vai corrigindo as suas consultas em tempo real. Então, para quem está aprendendo SQL, isso é muito bom, porque ele avisa bem certinho qual que é o tipo de erro que você tem. E isso é bastante útil. Então, eu selecionei e eu vou clicar em executar. E eu já tenho os resultados aqui. Se você está no processo de treinamento, né? Então você não sabe se uma consulta vai dar certo ou não. Uma dica é no final da consulta colocar o comandinho limit. Eu já mostro. E você pode brincar com a consulta, ver se vai dar certo. E se dá certo, você expande para você não, no processo de treinamento, acabar usando muito do seu processamento e desperdiçando esse recurso. Então é isso. Aqui eu tenho o resultado. Então aqui eu tenho a sigla UF, né? Eu pedi para ordenar. Então ele vai mostrar em ordem alfabética automaticamente do menor para o maior, né? Então, começo com a letra A. Eu tenho qual que é o ID, né, do município. Então, a Crelândia tem esse ID, Assis Brasil tem esse ID, e assim por diante. E eu tenho os cargos, né? Então, eu tenho o vereador, o cargo de vice-prefeito e o cargo de prefeito. E essa aqui é a média de cada um. Vamos ver o que acontece quando eu peço para arredondar. O limite que eu disse é só antes do ponto e vírgula, fica limite e 20. Então, por exemplo, ele só vai me mostrar os resultados, só vai mostrar 20 linhas, as primeiras 20 linhas da minha consulta. Isso ajuda bastante. Então, para eu arredondar, eu só preciso digitar o comandinho round, abrir os parênteses, então pegar essa expressão toda, e aqui colocar uma vírgula e pedir quantas casas decimais eu quero. Então, eu vou pegar só uma casa decimal. Eu também posso apertar Ctrl Enter para dar o comandinho. E aqui eu já tenho a média da idade já arredondada. De novo, se você vai levar isso para uma outra ferramenta, você quer o dado mais bruto possível para você não fazer arredondamento em cima de arredondamento. Mas se você já vai pegar os dados aqui do SQL direto, dá para arredondar. Você vai falar alguma coisa, Mari? Eu ia falar justamente como é que a gente faz para levar esses dados para outro lugar. O que a gente pode fazer para exportar os dados? Muito bom. Aqui, para levar para outro lugar, a gente vai clicar em salvar resultados. E aqui eu tenho várias opções. Eu posso mandar o CSV para o meu Google Drive e qual que vai ser a pasta do Drive? Vai ser da minha conta Google. Eu posso salvar o CSV no arquivo local, salvar como JSON ou como JSON-L, dependendo, né, do que você for fazer, tiver um nível mais avançado, né, de tratamento de dados. Tem como salvar como uma tabela do BigQuery. Para quem usa o Power BI, né, conectado com o Excel, isso é muito útil. Tem um tutorial muito bom da BD, inclusive, sobre isso. Então, se você vai usar os dados do Excel para pegar o Power BI, você pode salvar como uma tabela do BigQuery e aí ele vai acessar, né, pela sua conta. E você consegue já tratar, fazer dashboards direto por lá. Você pode salvar como uma planilha Google
ou copiar para a área de transferência. Dá para ver que cada uma das opções tem um tipo de limite, né, de tamanho do arquivo final. Dependendo do caso, inclusive, a gente não consegue salvar por aqui, pelo console, né, do Google. Você tem que estar no Python ou no R. Então, dependendo do tamanho, às vezes nem dá para baixar tudo por aqui. Então, pensar como que vai ser o tamanho final do seu arquivo e simplificar as consultas, se for o caso. Aplicar mais filtros, né, e tal. Então, acho que o que é mais generoso é salvar como CSV no Google Drive. Se você não quer deixar lá, né, você quer baixar o arquivo, você só passa para o Google Drive e depois de lá você baixa o CSV no seu computador. Mas é isso, dependendo do tamanho do arquivo, tem possibilidades diferentes. Acho que só a tabela do BigQuery também não tem limite de tamanho, né? Ele vai salvar como seu próprio conjunto de dados, né? Então, como existe base dos dados, ponto .br, TSE eleições, você vai ter o seu próprio, vai ter o nome do seu projeto, o nome do conjunto de dados e o nome da tabela. E é isso. Outra coisa que dá para ver que tem esse asterisco aqui, né, na minha consulta, porque eu estou salvando ela aos poucos. Então, se eu der um Ctrl S, ela já salva direto. Mas se você quiser ir salvando as suas consultas, dá para usar esse ambiente e na hora de salvar, você pode salvar a consulta no modo clássico. E aí você pode dar um nome para ela e ir salvando. Mas é bem importante lembrar que, diferente de absolutamente tudo do Google, que vai salvando automaticamente, então, se você está acostumado a usar o Drive, usar o Drive não, usar o Docs, usar o Sheets, usar o Colab, qualquer coisa que vai salvando automaticamente, o BigQuery não vai. Então, você tem que salvar. Não esqueça de salvar suas consultas. Sim, muitas badges já aconteceram por eu ter esquecido A de gente tá falando salvar. isso com essa intensidade porque a gente já sofreu muito. Nossa, ainda mais você tá com o computador que tá sofrendo, né? Aí você tá com muito processamento, aí tudo fecha, aí você perdeu a consulta para sempre. E aí você vai ficar com aquele arrependimento, né? Foi, nossa, a melhor consulta, mais eficaz que eu já fiz. E ela se perdeu para sempre. Então, dá aquele Ctrl S de minuto em minuto, só para garantir. Bom, então vamos para a próxima consulta, de quantos são os candidatos por raça-cor. Então, nessa consulta geral, eu, de novo, peguei a informação de duas tabelas, a tabela de candidatos e a tabela de diretórios. A tabela de diretórios está aqui, basicamente, para eu pegar o nome do município, porque às vezes é muito frustrante você só ter o ID e você fala, putz, eu queria... a gente não sabe qual que é o ID das coisas, né? Eu quero saber se é de Curitiba, eu quero saber se é de São José dos Pinhais, eu quero saber o nome do município. Então, aqui a estrutura é muito similar ao do anterior. Eu peguei as tabelas de onde eu fui tirar a informação, né? Então, eu nomeei da mesma forma a tabela de candidatos como Candi, de diretórios como um. Eles têm essa coluna em comum, que eu usei como critério. E eu vou pegar a sigla UF da tabela de candidatos, o ID município da tabela de candidatos, o nome da tabela de municípios, né? O nome do município, a raça da tabela de candidatos. E aqui eu quero calcular a frequência de cada uma das categorias da coluna raça. E eu vou dar o nome dela de total raça-cor. Então, de novo, se eu não nomear aqui, ele vai vir com um nome aleatório qualquer. Vocês podem praticar em casa, a gente vai disponibilizar as consultas para vocês editarem, né, da forma que vocês acharem melhor para ver o que acontece quando vocês modificam cada coisa. É que eu apliquei, na parte dos filtros, eu coloquei um filtro adicional. Então, além de eu querer só usando só o ano de 2024, eu também quero que o cargo seja só de vereador. Aqui eu tenho duas observações, para vocês perceberem a corzinha diferente do ano e de vereador. Se vocês forem no site de novo, né? Então, até mesmo aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar uma tabela em conjunto qualquer aqui.
tabelas tratadas, vocês vão ver que tem os nomes dos campos e tem o tipo de dado. Toda vez que o campo for do tipo string, quando você for fazer a especificação do filtro, essa informação tem que estar entre aspas. E toda vez que for float ou integer, né, você não precisa. Data também precisa estar entre aspas. Então tem essa... Às vezes uma consulta não dá certo porque às vezes você esqueceu de colocar aspas ou colocou aspas onde não deveria. Então fica aqui essa observação. Ano tá sem aspas porque é um integer, né? E cargo tá com aspas porque é uma string. E aqui eu poderia colocar tanto de vereador como prefeito, mas aqui eu quero primeiro ver as condições de vereador. As iniciativas de inclusão, né, tanto de equidade de gênero quanto de produzir mais igualdade racial, elas têm tido algum impacto, mas o impacto é maior para os cargos do legislativo. Infelizmente, os cargos do executivo ainda são muito mais desiguais. Então, faz sentido eu ver por cargo, né, quais são essas informações, porque às vezes eu posso ter a impressão de que está uma situação um tiquinho mais igualitária, mas eu coloquei, misturei legislativo com executivo, né? Então, aqui eu acho que faz sentido a gente separar por tipo de cargo. E, de novo, né, eu fiz uma agregação. Eu contabilizei a frequência das categorias da coluna raça. Então, eu preciso agrupar essa agregação de alguma forma, e a agregação vai ser pelas outras colunas que eu selecionei. E, de novo, eu ordenei por sigla UF e de município. Eu vou dar um Enter. Também é importante notar que quando, geralmente, né, as consultas a não ser em alguns casos específicos, né, mas as colunas, elas vêm, o resultado, ele vem nesse formato empilhado, que alguns softwares de estatísticos, eles não entendem muito bem. Então, o Excel não lida muito bem quando os dados estão nesse formato empilhado, para visualização de dados, principalmente. Então, é bom ter isso em mente. Tem formas de transformar isso de um formato mais amplo, mas é muito chato, vale mais a pena ir para o Python, ir para o R, para o SPSS, do que ter que lidar com isso no Excel, ou no Google Sheets, né? Então, aqui eu tenho a sigla UF, eu tenho o ID do município, o nome do município, as categorias de raça-cor, então parda, preta, branca, indígena, para cada município, né? E qual que é o total de candidatos dentro de cada categoria. Aqui dá para ver que as coisas se repetem, né? Então, a sigla vai se repetir quantas vezes eu tenho um número máximo de categorias de uma coluna específica. Então, a coluna que eu tenho mais categorias é a de raça-cor. E eu vou repetir o nome das outras, né? Quantas vezes elas aparecem. Essa que é a ideia do formato empilhado. E aqui, por fim, eu tenho a agregação. Então, eu tenho os candidatos pardos de Acrelândia, que tem esse D, que são dessa sigla UF. Mas aqui eu não preciso parar por aí, né? Eu posso ter interesse específico em falar, putz, eu quero ter uma análise mais interseccional, eu quero saber quais são as candidatas à vereança, né? A vereadora negras do Brasil. E dá para usar esse mesmo formato, né, de consulta para você encontrar só os candidatos jovens. E aí você pode selecionar essas categorias. E aqui no filtro você pode colocar, e a idade é menor do que 29 anos. Então você pode pegar essas consultas e o seu é o limite, né, analiticamente falando, com as colunas que a gente tem disponíveis. Então aqui nessa consulta embaixo, além da categoria de raça-cor, né, e a frequência, eu também quero ver essa distribuição por gênero. Então, quero ver gênero e raça-cor. E aqui eu peguei as informações das mesmas tabelas, né, com os mesmos
alias, os mesmos apelidos, o mesmo filtro, o mesmo agrupamento e ordenamento. E aí eu tenho a informação. De novo, né? Dá para ver como a Crelândia aparece bem mais vezes, porque eu adicionei uma categoria, e aí nesse formato empilhado ela aparece mais vezes. Então agora eu tenho os homens pardos, os candidatos homens pardos de Acrelândia, e eu tenho o total deles aqui, as mulheres pardas, os homens indígenas, as mulheres pretas, os homens pretos, os homens brancos e as mulheres brancas de Acrelândia. Na verdade, eu tenho ele para todos os municípios, né? Eu só estou vendo os primeiros resultados aqui agora. E agora, a terceira consulta, qual que é o patrimônio dos candidatos à prefeitura de Manaus? Aqui a gente, de novo, vai usar duas tabelas, mas eu vou usar a tabela de candidatos e a tabela de bens de candidatos. Então, agora são duas tabelas do TSE. E eu primeiro vou fazer uma consulta super simples, não, só para eu ver o total dos bens declarados pelos candidatos. Por que que a gente está fazendo aqui só para Manaus, né? No caso, um único município. Porque quando a gente for juntar mais itens, né? Então, o tipo do item, a descrição, é muita informação, né? Então, às vezes é mais fácil a gente ir do mais simples para o mais complicado, né? Depois acrescentar o estado, acrescentar mais municípios, do que a gente querer pegar tudo de uma única vez. É possível, mas para simplicidade aqui a gente vai fazer só para esse único município. Então, então eu vou selecionar o nome do candidato. Então aqui, né, eu tenho essas duas tabelas. Eu coloquei bens de candidatos primeiro e eu coloquei o nome de bens de candidatos candidato. Os tipos de join, a gente vê isso com mais detalhe na aula de introdução de SQL, né? Mas aqui, todos os joins que eu fiz agora foram inner joins. Essa é a configuração padrão do, 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 do BigQuery, né? Aqui do Google, desse ambiente que eu tô. Então, se eu colocasse inner join, ele ia fazer exatamente a mesma coisa, porque join e inner join aqui são a mesma coisa. Se eu quisesse um left join ou algum outro tipo, eu ia ter que especificar daí. Mas no caso é um inner join mesmo que eu quero agora. E o que que eu quero? Bom, então aqui eu tô aqui na tabela de bens de candidatos, né? Que eu usei o menu da esquerda para eu encontrar ela e ver quais são os campos. Para não precisar ir para o site da BD e ver por lá. Eu posso ver por aqui mesmo. Então, eu mais ou menos conheço os campos, porque também, né, eu tomei um tempo, e a gente, todo mundo deveria, né, tomar um tempo para ir no site do TSE e dar uma olhadinha na documentação. Sempre tem. A BD facilita bastante, né, esse processo, então a rotulação, tá tudo, tem uma descrição muito boa, então já tá tudo bastante mão na roda, mas putz, vale a pena ir para o site do TSE. Nossa, usei uma expressão capacitista. Já está tudo bem simplificado, mas vale a pena ir para o site do TSE e dar uma olhadinha na documentação, para você saber se não tem uma informação, por que que essa informação está faltante para esse caso, né? Se não tem cobertura de alguns anos, tem algum motivo? Então, grandes chances dessa informação estar lá na documentação. Então, eu sei, né, o que está na tabela de bens, porque eu já dei uma explorada nela, li a documentação, e eu sei o que que ela tem. Então, ela tem essa informação de ano, sigla F, que a Mari mostrou, algumas, né? E eu tenho o que, o que que interessa para a gente, né? Qual que é o interesse público de avaliar os bens dos candidatos. Eu tenho o tipo do item que ele declarou, que é uma classificação mais geral. Dentro dela, eu tenho uma descrição. Eu tenho uma categoria mais geral, que é o tipo, e depois eu tenho a descrição para ver ao que se refere. E depois eu tenho qual que é o valor de cada um dos itens. Aqui eu vou fazer duas consultas. Uma geral e uma que eu quero especificar os tipos de item e a descrição. Então, aqui dá para ver que eu peguei só o nome do candidato e a soma. Então, eu vou usar esse comando de agregação, né, de soma. Eu quero somar o valor dos itens
e dá o nome dessa coluna de total de bens. Como eu não especifiquei as outras colunas que eu quero, ele vai somar tudo. É como se ele tivesse pegado todas as informações de tipo de item, descrição, e ele vai somar todas elas para mim de forma indiscriminada. Então, não importa se é casa, se é apartamento, se é dinheiro em espécie, aplicação financeira, ele vai somar todos esses valores e vai dar, tipo, o total que o candidato tem de bens. Então, né, eu juntei essa tabela e eu juntei porque na tabela de bens eu não tenho o nome do candidato e eu quero ter essa informação, né? Então eu poderia tanto pegar o nome de urna para facilitar, né? Porque às vezes o nome de urna é super diferente do nome completo. Mas é que eu peguei o nome completo para que assim, né? Eu poderia ter pegado o outro agora, mas eu usei a tabela de candidatos para eu tirar dela o nome do candidato para facilitar a nossa análise aqui agora. E qual que foi a coluna em comum que juntou as duas? Então, como eu não posso usar o ID do candidato da VD, que tem com base o CPF, ou CPF, a gente pode usar, por enquanto, o sequencial do candidato, que também é um valor único de cada candidato. E por isso eu consigo identificar unicamente quem são eles para essa eleição. Como vai ficar para as eleições de 2028? Aí eu já não sei como a gente vai fazer, né? Essa referência com eleições diferentes. Talvez a gente tenha que fazer de eleição em eleição análise. A gente vai ter um pouco mais de trabalho para identificar unicamente os candidatos. Mas, por enquanto, a gente pode usar o sequencial para fazer os cruzamentos entre as tabelas desse ano. É que eu filtrei por ano, de novo, só para as eleições desse ano, e filtrei o município. Como que eu sei que esse número, né, de 7 dígitos é Manaus? Eu posso tanto ir no dicionário, né, da tabela de diretórios, ou eu posso ir no site do IBGE. Eu acho que eu deixei essa referência aqui em algum lugar. Se eu não deixei, eu deixo aqui para vocês depois. Tem um site do IBGE que você pode consultar os códigos de município. Eu fui lá, digitei Manaus, ok, colei o código aqui. Como as tabelas foram tratadas de um jeito bonitinho pela BD, vai dar certo. E eu quero só o cargo de prefeito. E eu quero agrupar pelo nome dos candidatos e ordenar pelo nome também, para eles irem em ordem alfabética. Então, eu tenho 6 candidatos para Manaus esse ano. E aqui ele colocou para mim os resultados do total de bens. De novo, eu posso arredondar. Tenho. Essa Você soma. precisa arredondar. Se Oi? é uma soma, Acho que como deve ter muitos, sei lá, ele deve ter declarado coisas tipo 9,54 e com muitos decimais. E uma casa decimal. E aqui, além de ordenar pelo nome, eu posso ordenar também pelo total bens. Um cheat, né? Interessante. Não é uma boa prática de SQL, mas se você deu um novo nome ou fez uma agregação e o SQL não está reconhecendo o nome novo que você deu, você pode ordenar pela ordem dos elementos. Então, ordenar por 1, 2, ou agrupar por 1, 2. Não é uma boa prática, a gente não faça, a gente faz às vezes, mas às vezes é o jeito. Então, aqui eu tenho os candidatos que têm menos bens para mais bens. Então, que declararam, né? Os bens declarados. Então, aqui eu tenho qual que é o total de bens dos candidatos para Manaus, em que o Roberto Maia Filho, ele é o mais... ele declarou mais de 4 milhões para a Justiça Eleitoral. E o Alberto, então nenhum deles tem menos de 500 mil reais. E agora a gente pode ver os bens declarados por tipo de item.
Então, aqui eu fiz exatamente, né? A estrutura da consulta é muito parecida. E aqui eu tenho o nome do candidato, o tipo, só que eu acrescentei o tipo do item e a descrição do item. Então, em vez de ele fazer a soma total para mim, ele vai fazer a soma dentro daquele tipo de item. Né, como que foi como o TSE agrupou ele no momento do registro das candidaturas. De novo, né? Eu filtrei pelo mesmo ano, mesmo município, mesmo cargo. E ordenei em ordem alfabética de novo. Então, vamos ver o caso do Alberto Barros. Essa descrição do tipo item, né? Então eu tenho cotas ou quinhões de capital, apartamento, aplicação de renda fixa. A depender do candidato, esses tipos de item podem variar bastante. Uma forma de saber quais são todos os tipos de item que os candidatos declaram, né? Eu posso fazer um select distinct tipo item dessa tabela aqui. E aplicar um filtro para não ficar tão pesado. Quando eu uso o distinct, ele me mostra todos os valores únicos de uma determinada coluna. Então, quais são todas as categorias únicas. Então, se você está curioso em ver quais são todos os tipos de item que os candidatos declaram, né, de uma espécie, quais são as coisas que estão por aí, dá para usar esse comandinho. E até criar agrupamentos próprios, né? Então, às vezes, você tem em mente um agrupamento que seja mais simplificado do TSE, você pode trabalhar aqui mesmo no ambiente do console para ir fazendo isso. Só que o distinct a gente tem que usar com cuidado porque também ele puxa muito processamento. Então, tentar aplicar pelo menos algum filtro para não vir coisas muito gigantes. Vir coisas muito gigantes não, é que o Google daí ele vai ter que percorrer por todas as tabelas para ver quais são os valores únicos. Então, você pode facilitar um pouquinho, pelo menos dando algum filtro. Antes de Então, você voltando aqui. continuar, e antes da gente continuar a super aula, eu tô com uma dúvida. O where não deveria estar o ano na tabela de bens, ao invés do candidato? Então, é que o ano é tipo para eleição. Acho que nesse caso, talvez eu tipo achei que fosse como é? Intercambiável, porque é da Eu também, mesma. mas agora que eu pensei, será que não dá Uhum. problema? Porque acho que é isso. Eu, Deixa eu ver se faz diferença. é, Fez diferença? Você lembra como que estava antes? óbvio que não, mas a anterior eu lembro melhor. Se você fizer na anterior, eu Uhum. lembro melhor. Tá, vamos. Apartamento do bairro. Alberto Caro. Eu penso mais na anterior, porque a anterior pode estar somando várias vezes os mesmos bens, Ah, entendi. Deixa eu ver. entendeu? Bens.1. Não dá diferença. É isso mesmo. Mas é bom, é uma boa observação, porque pro TSE, tipo, é muito a mesma coisa, né? Tipo, o ano da eleição com o ano, tipo, da declaração dos bens. Então, é realmente, tipo, vai pegar as Uhum. coisas no mesmo ano. Mas tá tudo Mas acho que eu certo. Pode continuar vou a deixar aula de e tá tudo bens. certo. É, a gente estava na descrição de itens, né? Você tem que ver, você tem que rodar de novo esse daí. Então, na parte de descrição de itens, né, voltando aqui, dá para ver todos o que esses candidatos têm especificamente, né? Então, dá para você ver, igual a gente mostrou, como fazer isso, buscar quais são os tipos únicos de item que os candidatos declararam, com base em algum filtro. E dá para ver também a descrição, né? Então, aqui a classificação geral é apartamento. E na descrição você pode ver, é um apartamento do bairro tal. A cota é o quinhões de capital, é uma participação em sociedade.
E uma vez exportando essa coluna, né, para o CSV, ou de alguma forma, você consegue ver todo esse campo aqui, né? Aqui, né, no console ele aparece resumidinho. E qual que é o total para cada um desses itens específicos. Então, aqui a descrição, ela não adicionou um empilhamento a mais, né? Ele só é realmente uma descrição desse item anterior. E uma coisa para a gente falar um pouquinho, né, reforçar, né, é os efeitos da LGPD sobre a declaração de bens, né? Esse foi um dos que está com menos detalhes de informação. Isso tem amplo debate, né? O pessoal do Open Knowledge tem alguns argumentos, alguns pesquisadores especialistas, Transparência Brasil tem relatórios falando sobre as formas de aplicação de órgãos públicos, como muitas vezes acaba limitando a transparência ou tendo empecilhos para o controle do poder da sociedade civil sobre o poder público. Mas essa discussão, independente do andamento dela, né, o fato é que agora a gente está com menos detalhes das informações de bens. E para isso a gente vai comparar o mesmo candidato, né, de Manaus, então a gente vai pegar o atual prefeito, o Davi de Almeida, e a gente vai ver como que estava a declaração em 2020 e como que ela está agora. Então, para isso, né, eu selecionei o ano, o nome, o tipo do item, a descrição, a soma do valor das mesmas duas tabelas, né, bens de candidatos e candidatos. Aqui dá para ver que eu não usei o as, né, em nenhuma das duas para dar um novo nome da tabela, então você não precisa, se você só colocar o nome na frente, ele vai entender que esse é o novo apelido dela. E eu posso usar qualquer nome, né? Eu posso usar bens, candidatos, eu posso usar ABC, eu posso usar qualquer apelido desde que eu entenda que faça sentido naquela consulta. De novo, né, por uma coluna em comum, e aqui, no ID município específico, eu adicionei o ano. Eu quero que o ano seja tanto de 2020 quanto de 2024. Aqui, muita atenção para o uso dos parênteses, aqui é bastante importante, porque senão ele vai entender. O processamento lógico vai ser um pouco diferente do que você tem na sua cabeça, né? Então, nesse caso, é importante usar parênteses, cargo prefeito e o nome do candidato. Eu quero pegar só o Davi Antônio, o Davi de Almeida. Então, aqui eu tenho primeiro os dados de 2020. Então, eu tenho o nome dele, né? Aqui eu coloquei o nome só para me certificar que eu estava com os nomes do mesmo candidato, né? A segurança, a autoconfiança, ela vai pro saco quando a gente está lidando com programação, porque você fica se certificando de coisas o tempo todo, faz parte. Então, aqui eu tenho o nome do candidato, né? Então, eu sei que todos são do David Almeida, o tipo do item e a descrição. Então, aqui dá para ver, né? Um imóvel residencial localizado, blá, 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 com dados super detalhados da descrição dos tipos de item, em oposição ao contexto de 2024, em que as descrições são muito mais breves, né? Então, eu não tenho mais descrições ultra detalhadas dos tipos de item, para proteção dos candidatos, né? Então, isso foi motivado, né? Uma dessas sobre declaração de bens, um candidato, agora eu não lembro exatamente qual estado, mas ele entrou em contato com a Justiça Eleitoral porque ele estava sofrendo assédio e ameaças, porque saíram informações de endereço, telefone, né? Alguns telefones e tinham várias pessoas entrando em contato, assediando. E esse foi um dos motivos para levar em consideração um pouco da privacidade e proteção dos candidatos também. E aqui eu deixei uma consulta sobre como filtrar por município sem usar o ID do município. Então, aqui dá para puxar, né, os dados dos diretórios. E em vez de usar o ID município, você pode usar o nome do município. Dá para usar com Manaus. Então, se você não quer ir no site do IBGE ou passar por esse trabalho, dá para usar das facilidades que a BD proporciona para fazer isso aqui direto no console. Então, aqui eu tenho a mesma consulta anterior, eu vou ter o mesmo resultado.
mas de um caminho diferente. Essa é uma coisa legal de programação, né, do SQL como um todo. Você pode ter o mesmo resultado, mas fazendo dos mais diversos jeitos. Ah, é verdade, esse é o link do IBGE com os códigos dos municípios. Agora, a nossa última consulta dessa aula. Última consulta não, né? Último tema. Se a proporção de mulheres, elas atendem às cotas. Então, uma das decisões, né, de mudança da legislação eleitoral é que você tem que destinar no mínimo 30% das vagas para cada sexo, né? Então, a gente não pode ter uma lista, né, de partido, uma lista de federação exclusivamente de cada sexo. Então, você também, da mesma forma que você tem que ter um mínimo de 30 mulheres em listas majoritariamente masculinas, você não poderia ter uma lista exclusivamente feminina, né? Então, esse 30% é por sexo, né? Sexo, gênero, e não de mulheres exclusivamente. E a unidade de observação para checar o cumprimento da legislação é mesmo um partido, né? Então, os partidos têm essa obrigação de ter listas com essa paridade mínima, não é paridade, né? Com essa proporção mínima de candidaturas do outro sexo. Mas a gente vai observar aqui, no caso mesmo, como são eleições municipais, a gente vai olhar para o município. A gente poderia olhar, né? Todas as consultas, na verdade, a gente poderia olhar para estado, para o país como um todo. Mas como a eleição municipal, às vezes pode não fazer tanto sentido ver essas informações de uma forma tão agregada, assim. A gente pode acabar perdendo contextos muito importantes. Então, nessa consulta geral, eu vou pegar, de novo, do TSE só a tabela de candidatos e vou adicionar ela a tabela de diretórios para pegar o nome dos municípios. Então, vou selecionar a sigla UF, o ID município, o nome do município, o gênero, né? Essa é uma das colunas da tabela do TSE, e a frequência de gênero, como total sexo. Aqui, na verdade, acho que seja gênero mesmo, porque a partir desse ano os candidatos eles podem declarar a identificação de gênero na divulgação de candidaturas. Inclusive, muitas candidatas trans fizeram a declaração, está bem legal, uma inovação bem interessante. Então, eu vou calcular a frequência de gênero e eu vou dar o nome dessa coluna. E, de novo, filtrar por ano e por cargo. De novo, né? Essa exigência é para os cargos do legislativo, não do executivo. Quando a gente vai para o cargo para comparar, né, com o executivo, dá para ver como as desigualdades elas são muito maiores. A gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouco. Então, eu vou agrupar a minha agregação, né, que é a contagem, a frequência de gênero, pelas outras colunas que eu coloquei, e vamos lá. E, de novo, né, como que eu sei que o cargo é vereador? Eu adotei a estratégia de selecionar valores distintos de cargo para saber como estava certinho cada nome, porque você precisa digitar certinho. Se eu colocasse vereador com letra maiúscula, ele já não ia identificar o que eu quero. Então, você tem que ver bem certinho mesmo qual que é o nome da categoria. Então, né, um clássico que a gente já viu até agora, o F, ID município, o nome do município. E aqui eu tenho quais são os totais masculino e feminino. Aqui não tem uma proporção, né? Eu só tenho um total de candidatos de cada gênero. Eu poderia, né? Esse é o mais indicado. A partir daqui, você ir para o Google Sheets, ir para o Excel, SPSS, para o R, para o Python. E lá você calcula as proporções, né? Não é tão complicado quando você vai para essas outras ferramentas. O SQL, apesar dele, né? Tem algumas pessoas, inclusive, não chamam exatamente de linguagem de programação. Ele não foi muito feito para manipular dados dessa forma. Então, dá para ver, né? Como o console ele é muito rústico, né? Não tem como você criar objetos da mesma forma que você poderia fazer no Python para facilitar a sua vida. Então, se você for manipular os dados dessa forma aqui, né? Igual eu fiz uma consulta com uma subconsulta e aqui eu calculei direto na minha consulta a proporção por sexo. Eu vou rodar aqui rapidinho. Eu não vou falar muito sobre ela, porque ela cobre temas que a gente não vai falar em aula. A gente vai
usar a opção de levar os resultados da consulta para outro lugar. Mas a título de curiosidade, eu fiz essa consulta. Então, eu fiz uma consulta geral selecionando as informações que eu quero, né? Então, aqui a frequência de gênero. Aqui eu já fiz a consulta direto, né? Então, qual que vai ser a proporção? Vai ser cada gênero dividido pelo total dos candidatos, né? O total dos dois gêneros. Só que para que eu possa fazer isso, eu preciso ter criado uma categoria chamada total de candidatos. Então, para fazer essa minha primeira consulta, eu preciso fazer uma subconsulta para eu definir qual que é o nome desse total candidatos, porque ela é uma coluna que não existe na minha tabela original. Então, eu primeiro seleciono o que eu quero, né? E aí, depois, de onde eu vou tirar essas informações. E aí, eu vou juntar isso, uma consulta para eu definir qual que é o nome dessa coluna que eu vou me referenciar, que é uma coluna que não existe na tabela aqui, que eu quero inicialmente. Por isso que pode ser um pouco complicado, né? Não é assim nas outras ferramentas. Se você tem bastante curiosidade, quer se aprofundar em SQL, subconsultas, né? CTEs, são essas Common Table Expressions, elas são um tema muito importante, mas não é necessário. Você pode fazer isso de uma forma mais fácil em outras ferramentas. Mas fica aqui de referência. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, a partir dessa consulta, eu já tenho direto aqui no SQL mesmo. O total, né? Tanto o total quanto a proporção. Então, aqui eu vejo que os municípios, eles têm seguido, sim, pelo menos os que eu tenho visíveis, né? A cota de gênero, porque ela é uma obrigação e os partidos têm penalidade se eles não cumprirem. Então, por causa disso, todo mundo tá bem bonitinho, tá cumprindo a lei, porque para evitar penalidades. Então, agora, só para finalizar a aula, a gente vai dar uma olhadinha como que está a situação nos cargos para prefeitos. Então, eu vou voltar para a minha consulta anterior. Então, colocar aqui o nome do prefeito. Eu estou fazendo de cabeça porque eu lembro mais ou menos como que estava o nome, mas se você tiver em dúvida, faz aquele select distinct cargo de tabela de candidatos, limitar o ano, e aí você tem certinho quais são todas as categorias de cargo. Então, né, eu peguei a mesma informação, gênero, a frequência, e aqui dá para ver que o município da Crelândia, ele aparece uma única vez, porque eu só tenho candidatos do sexo masculino. Assis Brasil, da mesma forma. E outros municípios, né, Bujari, então todos que aparecerem uma vez só aqui, e o Branco, né, muito triste, a capital, também só com candidaturas masculinas. Para a gente ter uma noção de que, para o cargo executivo, a desigualdade é muito maior. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Todas as consultas vão ficar disponíveis. É isso aí. Muito obrigada. Lembrando que essas consultas não só vão ficar disponíveis, como vocês podem reproduzir as consultas no Data Lake da BD com todo o processo que a gente fez aqui, porque todos esses dados são livres, de livre acesso, e aí vocês podem exportar esses dados, levar para qualquer lugar que vocês queiram fazer uma pós, fazer um gráfico, fazer alguma coisa, e podem produzir coisas em cima disso. Se vocês fizerem qualquer coisa, por favor, marquem a BD para a gente ficar de olho, para a gente compartilhar com as pessoas nas nossas redes sociais também. E é isso, se vocês tiverem interesse, o curso completo, na verdade, ele é um curso que está sendo lançado aos poucos, né? Essa é a quinta aula dele. Se vocês quiserem comprar, vocês vão ter acesso até a quinta aula. E eu espero que vocês gostem, que vocês tenham interesse no curso. O curso está bem gostosinho e vocês vão ter acesso a ele inteiro até o final de setembro.